Aleluia. Esse é o nosso prazer, Deus, viver na tua presença, onde o teu amor
conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diácono Marivaldo, ministrando a palavra que veio ao nosso coração. Bom dia, queridos. Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Deus para a nossa reflexão nesta manhã. A partir do versículo 28, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 28, nos vai dizer assim: respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus respondendo para Pedro, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só esses dois versículos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Mas não é uma grande fé. Não é o tamanho da fé. É sobre fé. Paulo nos fala que esses discípulos, eles estavam na navegação e Jesus não estava no barco desta vez com eles. Jesus tinha falado com eles para que eles fossem, que Jesus ia ter com eles mais tarde. E de tal momento da navegação, Jesus começa a ir de encontro àqueles discípulos, aquela embarcação andando sobre as águas. E quando eles começam a ver, alguns acham, pensam, deve ser um fantasma, porque nós nunca vemos isso. Isso não é normal. Isso, a lógica humana diz que não tem como alguém andar sobre as águas. Eles ficaram amedrontados, aterrorizados. Normal, queridos. Se eu tivesse no lugar daqueles homens, talvez eu até tinha pulado do barco e me afundado e morrido, de tão medo que teria ficado. Só que um desses discípulos, desses homens que estavam na embarcação, chamado Pedro, vai nos ensinar muito nesta manhã. E quando muitos pensaram que era um fantasma, que era um ser que não era igual a eles, embora não estava certo, a percepção errada, mas estava certa, que Deus, Jesus não era como eles realmente. Pedro diz bem assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro não é qualquer homem também não. Você acha que Pedro tivesse ideia do nada, você vou ir? Não. Pedro já tinha tido várias experiências com o Senhor Jesus. Porque Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro diz assim: se és tu, Senhor, eu vou então. Você não vê isso. Sabe por quê? Porque Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele estava em uma situação muito difícil, onde ele passou a noite toda e não pegou nada. Jesus entra no seu barco, manda ele adiante, e lá fala assim: Pedro, lança a rede. Aí o que Pedro disse? Senhor, se fosse pela minha palavra, nem da beirada do rio, nem da beirada do lago ou do mar, melhor dizendo, eu teria saído. Porque eu entendo de pesca, eu não pesquei nada a noite toda. Eu vou voltar para o mar, eu vou te emprestar meu mar, eu vou lançar a rede de novo, porque se eu já vi que essa noite todinha já batemos rede e não pegamos nada, se fosse pela minha palavra, eu já estava em casa nessa hora. Hoje estava procurando alguma coisa para levar o alimento, para pagar as minhas dívidas. Se fosse pela minha palavra, eu vou sair da onde eu estou para gastar mais combustível, mais tempo,
Perdido não. Então Pedro sabia. Aí Pedro falou assim: ó, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Porque Pedro falou bem assim: Pedro dizia bem assim: Senhor, pela minha palavra, eu não vou em lugar nenhum. Mas se tu disser, se tu mandares ir, eu vou. Porque Pedro já tinha experiência com aquele Jesus maravilhoso. Porque se fosse pela minha palavra, Jesus, eu não lançava a rede não. Se fosse pela minha palavra, Jesus, eu teria que dar um jeito de pegar um dinheiro emprestado, pagar meu boleto, ou usar o cheque especial. Porque eu vou chegar em casa de mão vazia, o que a minha mulher vai dizer? E a minha sogra também. E aqueles que estão comigo, eu daria meu jeito. Mas Pedro só lançou a rede pela palavra de Jesus. Então aqui quando Pedro fala assim: és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro não estava louco. Pedro não estava fora de si. Pedro já tinha tido experiência com aquele Jesus maravilhoso. Ele dizia assim: Senhor, minha palavra, eu não consigo sair do barco. Mas pela tua palavra, se tu mandar dizer, Senhor, eu irei. Porque a tua palavra controla tudo e todas as coisas. Pedro diz: se és tu, manda eu ir ter contigo. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Fica no barco, Pedro, porque o barco é um lugar seguro. Pedro, você precisa tomar um remédio para controlar a sua mente, porque isso não é normal você dizer isso, você falar isso. Se você está no barco, que é um lugar seguro, diante de um mar ou de um lago, você quer sair desse barco para não ter comigo, você não está em sã consciência. Isso não é estado normal. Mas Jesus não disse isso, pai. Jesus diz não para várias coisas. Jesus diz não para você não roubar, para você não matar, para você não adulterar, para você não adorar vários deuses, imagem. Para isso, Jesus diz não. Para aquilo que é contrário à sua palavra, Jesus diz não. Mas para todo aquele que quer ir até Ele, Jesus diz sim. Não importa quem você é, não importa quem eu sou, mas se você quer ir ao encontro dele, Ele diz: vem, vem. A palavra de Jesus para Pedro é: venha, Pedro, vem, Pedro. A lógica, a ciência, a tecnologia diz não. O médico diz não. Às vezes o sistema religioso diz não. Às vezes o líder diz não. Às vezes a circunstância diz não. Mas Jesus diz vem. Jesus diz vem. Esse é o Jesus que nós seguimos, que quebra paradigmas, que vai além da imaginação humana, que vai além da ciência, além da medicina, além da tecnologia, além da circunstância. Porque Ele é aquele que controla todas as coisas. Tudo foi feito por Ele lá no início de todas as coisas. Sabe por que existia água? Porque foi feita através da palavra dele. Se não fosse a palavra dele lá no começo, onde Deus age eu, da palavra, o mar não existia. Só que muitas das vezes nós queremos ir para vários lugares e vamos da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. Mas quando Jesus diz vem, tem mar, tem dificuldade, tem adversidade, tem problema, tem limitação humana. Eu não vou não, eu fico no barco. Mas Jesus está dizendo vem. Não, eu prefiro ficar aqui. Jesus diz vem, aqui para mim está bom. A minha vida está boa do jeito que está. A minha zona de conforto é o barco. A minha zona de segurança é o barco. Mas Jesus está dizendo vem. E você não vai, porque falta algo que Pedro tinha, que nós temos que ter fé. Mas não é a grande fé, não é uma fé enorme, porque Jesus vai dizer para Pedro: homem de pequena fé. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é que você tenha fé. Se você tiver fé, você vai até o encontro de Jesus através da sua palavra. Muitas das vezes Jesus está dizendo para mim, para você: vem. Mas como é que eu vou, Senhor? Tem água, tem mar, tem vento, tem dificuldade, tem adversidade. A lógica diz que não dá para mim ir, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu sou imperfeito, porque eu não sou digno. A lógica vai dizer isso. Às vezes o inimigo só vai colocar isso nos nossos ouvidos.
Mas se Jesus está dizendo vem, irmão, o que menos importa, pastor Saulo, é o sol. O que menos importa é o caminho. O que importa é você ir de encontro à palavra dele, é você obedecer a palavra dele. Mas às vezes nós nos preocupamos mais com o caminho que nós vamos percorrer para seguir até ele. Essa é uma grande verdade, porque nós somos assim. Mas Pedro vai nos ensinar algo maravilhoso, que quando Jesus diz vem, pouco me importa como é que eu vou, se é sobre as águas, se é nadando, se é de carro, se é a pé, se é de bicicleta, se a rua é asfaltada, se a rua é de barro, se tem chuva, se tem sol, se tem alguém vendo, se tem poste clareando. Isso para mim se torna secundário, porque o foco é Jesus, o foco é a palavra de Jesus. Mas às vezes nós focamos nessas coisas e não focamos na palavra de Jesus. Essa que é a grande verdade. Eu ia chegar para mim hoje e falar bem assim: ei Marivaldo, eu quero que você amanhã esteja lá na África. Como que eu vou, Jesus? Tem que comprar um passaporte, tem que tirar um passaporte, será um visto, tem que comprar passagem, será que vai ter passagem para amanhã? Será que vai ter lugar? Será que vai dar tempo? Eu tenho que trabalhar hoje? Eu olho as circunstâncias, mas se foi Jesus que disse para mim estar lá amanhã, se eu crer e tiver essa pequena fé, como disse para Pedro, Deus vai fazer acontecer, porque a palavra dele, quando ele fala tudo submete a palavra dele, tudo se rende à palavra dele, porque sem ele nada existia. Mas nós olhamos as circunstâncias, mas Pedro não olhou as circunstâncias. Não tinha só Pedro no barco, tinha mais homens, tinha mais discípulos. Mas Pedro, ele ousou e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Senhor, não manda eu andar sobre as águas não para provar que eu sou mesmo. Senhor, eu faço isso aqui na minha vida para ver se eu sou mesmo. Não, ele disse: manda eu ir ter contigo. Às vezes nós pedimos o sinal de Deus em outras coisas, né? Agora é só: Senhor, és tu mesmo? Me cura desse câncer. Senhor, é tu mesmo? Abre essa porta. Senhor, é tu mesmo? Salva o meu filho, a minha filha, salva alguém da prostituição, tira alguém do tabagismo, tira alguém das drogas, tira alguém dos vícios, da jogatina. Se és tu, Senhor. Nós queremos esses sinais secundários. Quando Pedro vai nos ensinar: se és tu, manda eu ir ter contigo. Nós queremos ir para vários lugares, mas para ir ter com Jesus, às vezes nós nos abdicamos de ir. Às vezes, para irmos até Jesus, nós queremos fazer isso da nossa maneira, do nosso jeito, do mais fácil. Mas Pedro vai nos ensinar algo maravilhoso. És tu mesmo, Senhor? Então mandei ter contigo. Jesus não disse não para aquele que quer ir até ele. E hoje ainda a palavra de Jesus é a mesma, pastor Saulo. Você quer ir até Jesus? Jesus não vai olhar a sua conta bancária, não vai olhar se você é discípulo, não vai olhar se você crê nele ou não, não vai olhar se você faz obras boas de caridade, se você não tem vícios. Ele não vai dizer nada disso para você. Ele não vai colocar essas coisas, condições para você ir até ele. Se você, Senhor, eu quero ter contigo, a palavra vem, vem. Não importa as circunstâncias, não importa o seu modo de viver, o que importa é que ele está chamando. A mensagem de usar a ideia mesmo, vem. E venha como? Pedro, ó, se alguém tem, mas tem que botar uma roupa de mergulho, tem que colocar uma boia, alguma coisa, não. Jesus diz: vem como você está. Você quer ir até ele? Hoje eu e você temos essa liberdade de ir até ele, como nós estamos. O que ele vai fazer agora está na economia dele. O importante é que você vá até ele. Venha. Jesus está te convidando a mim e a você nesta manhã. Vem. Ah, Senhor, mas eu não sei nadar. Ah, Senhor, mas tem vento, mas tem tempestade, mas tem luta, tem adversidade. Eu tenho esses vícios aqui, Senhor. Eu tenho esses costumes aqui. Não interessa para Jesus. O que quer Jesus está falando para você: vem. Aí depois ele vai fazer o que tem que fazer. Então Pedro, olha agora, ele sai da embarcação, ele sai de lugar seguro para ir até Jesus. Mas muitas vezes Jesus está dizendo: vem, mas nós preferimos ficar no lugar seguro, na nossa zona de conforto, que é o mais viável, é o que todo mundo faria e faz. Mas Pedro não é todo mundo. Pedro é um discípulo que quer ir até Jesus. Pedro é aquele que quer experimentar o sobrenatural de Jesus. E eu e você, nós não somos qualquer um. Nós temos que, porque nós cremos que é o Deus do céu que controla todas as coisas. E quando nós vamos até Ele, nós experimentamos o sobrenatural. Porque quando Pedro, ele obedeceu a palavra de Deus, Pablo,
naquela noite, naquele dia, e foi até Jesus, ele experimentou algo que os outros discípulos não experimentaram. Ele experimentou o impossível de Deus, porque é impossível olhar o humano, alguém andar sobre as águas até hoje. Mas quando você obedece a palavra de Jesus, você crê na palavra de Jesus, você vive, você experimenta o impossível de Deus. E às vezes nós estamos sendo privados de experimentar e viver o impossível de Deus, sabe por quê? Porque às vezes nós preferimos ficar no barco, nossa zona de conforto. Nós preferimos ficar no estado que nós estamos vendo, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vi assim, eu tenho esse vício há tanto tempo, e isso aqui não me impede de muitas coisas não, é melhor ficar dessa forma. Isso está te privando, eu e você, de experimentar e viver o impossível, aquilo que ninguém viveu ainda. Mas para isso é preciso fé. Mas que fé? É uma pequena fé. É você dar o primeiro passo. Pedro experimentou Jesus fazer as águas que eram líquidas ficar sólida para ele andar, não. Ele deu o passo de fé. Ele tomou a atitude primeiro. Se o Senhor está dizendo, diz, vem, eu vou. Senhor, não me importa como que está no caminho, eu vou. É isso que Jesus está falando de mim e de você nessa manhã. Dê um passo de fé e você vai experimentar o sobrenatural de Deus, você vai experimentar o impossível de Deus acontecer na sua vida. É preciso isso. Então Pedro começa a caminhar. Ah, mas você vai dizer, mas Pedro começou a andar e depois se afundou. Porque ele sentiu os ventos, porque ele teve medo. Sim, querido. Isso não mostra uma coisa. Não existe super-crente, não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe ninguém invencível. Existe aqui, como Pedro, homens e mulheres fazem o perfeito, mas que estão caminhando, mas estão andando não pela sua palavra, mas pela palavra que Jesus falou para comigo e para com você. Embora tenhamos fé para experimentar o impossível, às vezes vamos duvidar sim, às vezes vamos ter medo sim, às vezes vamos até sucumbir diante da adversidade, da tempestade, das águas da vida, vamos sim. Mas todas as vezes que nós estamos andando ao encontro de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, toda vez que o vento bater na nossa vida, que a adversidade bater, que a enfermidade bater, que nós possamos afundar, pode ter certeza de uma coisa: quando você clamar por Ele, Ele não vai falar, você não era para ter saído do barco. Ele vai estender a mão, Ele vai te levantar para te tirar das águas, para tirar o medo da sua vida, querido. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que está dizendo para mim, para você, vem. Porque quando Jesus diz uma palavra para alguém que venha, Ele te garante que você vai chegar. Eu não garanto, a sociedade não garante, a política não garante, os líderes religiosos não garantem, mas Jesus garante, você vai chegar até Ele. Ah, mas Pedro andou poucos passos. Mas Pedro andou, querido. Quantos passos de fé, de sobrenatural, de experiência impossível você tem vivido? Apontar que ele afundou, que ele caiu, que ele naufragou, que ele teve medo, que ele teve, sei lá, olhou para as adversidades e circunstâncias. Isso é fácil de dizer. O difícil é eu dar pelo menos um passo sobre as águas de fé ao encontro de Jesus. E é isso que Jesus quer que você faça. Dê um passo de fé. Desse passo de fé você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quantos passos Pedro andou sobre as águas? Eu não sei. Eu não posso te afirmar, mas uma coisa eu te afirmo: ele andou sobre as águas. Ele experimentou o milagre. Ele experimentou aquilo que ninguém experimentou até aquele dia. E hoje, esse mesmo Jesus que disse para Pedro, venha, Ele está dizendo para mim, para você, venha. E você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou na sua vida, querido. Talvez você tenha experimentado muitas coisas. Como Pedro era homem de embarcação, era homem de mar, era um pescador. Ele teria experimentado muitas coisas de mar. Coisas boas e coisas ruins. Mas naquele noite, naquele dia, ele experimentou algo que ele nunca tinha experimentado na sua vida. Ele andou sobre as águas. O impossível aconteceu com a atitude de fé. Talvez você está esperando na sua vida algo impossível humanamente acontecer, algo que a ciência não possa fazer, que a sua esposa, que o seu esposo, que o seu filho, que sua filha, que seu pai, que sua mãe não possa fazer por você.
que só Jesus pode fazer é fazer você viver o sobrenatural acontecer. Mas isso você tem que dar um passo de fé. Mas a fé muitas das vezes vai exigir a gente sair do nosso lugar. Nós achamos que é um lugar seguro, que é o barco, pastor Sá. O barco é um recurso humano. Você quer viver o impossível, você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, deixe o recurso humano e vá segundo o recurso de Jesus Cristo, porque ele diz assim: venha, Pedro. Ali não tinha recurso humano, mas tinha uma palavra de Deus, uma palavra do céu dizendo: venha. O que falta para nós nesses últimos dias é deixarmos recursos humanos e andar de acordo com a palavra de Jesus. Isso é o que falta para nós. E Pedro vai nos ensinar. Queremos o milagre, queremos a cura, queremos a porta aberta, queremos isso, queremos aquilo, mas não largamos os nossos recursos, não largamos aquilo que o ser humano pode produzir, pode fazer. Mas no dia que nós deixarmos todos os recursos humanos e crer na palavra de Jesus, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a cura vai chegar, a libertação de todas as nossas mazelas vai acontecer, e você vai andar sobre as águas, e também você vai tocar na mão dele, e ele vai te levantar. E Jesus trouxe agora Pedro novamente para o barco. Mas Pedro voltou novamente para o barco. Jesus trouxe novamente Pedro para o barco. Olha que isso. Mas ele experimentou o que ninguém experimentou. Falar que o irmão afundou, que o irmão caiu, que o irmão errou, que o irmão falou: isso é muito fácil. Difícil é você experimentar o que Deus tem preparado para ele e você, mas isso só cabe a você fazer. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Para finalizarmos, meus queridos, a mão de Jesus, que é mais forte que qualquer vento, que qualquer mar, de qualquer adversidade, ela sempre vai estar estendida quando você clamar por socorro. A mão da graça, de misericórdia, do amor, do perdão, sempre vai estar, independente das circunstâncias que você estiver passando, estiver vivendo. Quando você clamar, socorre em mim, Senhor, a mão vai estar estendida, vai te levantar, vai te levar para um lugar seguro. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Paulo, por gentileza. Vocês colocam de pé. Maravilha, vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por o privilégio que temos de estar na Tua presença, de poder ouvir a Tua palavra, cantar canções ao Teu nome. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênção, de livramento, de proteção para todos os Seus servos e servas que aqui estão. Que a mão do Senhor se estenda sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que ali também esteja a Tua proteção e o Teu livramento. Assim nós oramos com fé, alegria e gratidão no nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Para encerrar, Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem.